O governo chinês reconhece apenas 5 religiões. O judaísmo não é uma delas. O quê? O que significa que se você perguntar a um funcionário do governo sobre a comunidade judaica da China, eles provavelmente olharão para você tipo... Contudo, na cidade ancestral de Kaifeng, há uma comunidade judaica que resistiu a 1000 anos de isolamento de outros judeus. Hoje, Kaifeng não tem rabino e nem sinagoga. Com a repressão da China às religiões estrangeiras, praticamente todos os vestígios da comunidade judaica foram apagados. Ainda assim, os judeus de Kaifeng permanecem vivendo vidas secretas à vista de todos. Então, quem são os judeus de Kaifeng? A história dos judeus de Kaifeng começa no século 7 ou 10, ou talvez no 12º. Historiadores têm suas discordâncias. O que sabemos é que comerciantes judeus da Pérsia transportaram suas mercadorias de um lado para o outro por décadas. Porém, esse caminho não era muito sustentável. Então, em algum momento entre os séculos 10 e 12, eles se estabeleceram na agitada cidade chinesa de Kaifeng. Sendo uma das capitais históricas da China, Kaifeng era próspera e urbana. Também era muito boa para os judeus. Os chineses não tinham histórico de antissemitismo, e como poderiam ter? Até os primeiros judeus chegarem, os chineses nem mesmo sabiam que o judaísmo existia. De fato, os chineses já eram familiarizados com o monoteísmo, mas não entendiam o que exatamente diferenciava esses recém-chegados judeus dos muçulmanos que já viviam na China há séculos. Então eles focaram nas diferenças óbvias entre as duas comunidades. Muçulmanos usavam toucas brancas durante a oração, já os judeus usavam azuis, rendendo-lhes o apelido de muçulmanos de touca azul. Os chineses acolheram os muçulmanos de touca azul de braços abertos e os judeus se integraram à sociedade chinesa quase naturalmente. Eles estudaram em universidades chinesas, serviram no governo chinês e muitos se casaram com mulheres chinesas. Não esqueça dessa última parte, vamos falar disso depois. O imperador chinês até mesmo concedeu novos nomes aos seus súditos judeus, como uma insígnia de honra. Então, se você conhecer alguém de Kaifeng com o sobrenome Ai, Shi, Gao, Gan, Jin, Li, Zheng ou Zhou, é provável que tenham ancestrais judeus em algum lugar na árvore genealógica. Durante séculos, os judeus em Kaifeng viveram vidas judaicas perfeitamente comuns, exceto por uma coisa. Nenhum outro judeu sabia da existência deles. Até 1605, quando um padre jesuíta chegou em Pequim, a notícia deste novo visitante se espalhou pela cidade até chegar a um estudante judeu local. Ai-Chan nunca tinha ouvido falar sobre o cristianismo, então quando descobriu que um monoteísta não muçulmano tinha chegado, ele pensou que o visitante poderia ser um novo companheiro judeu. O que aconteceu em seguida pareceu uma cena de alguma série de comédia bem específica. O padre tentou explicar para Ai que ele não era judeu, mas quando ele mostrou a Ai uma pintura de Maria com o bebê Jesus e João Batista, Ai pensou que era Rivka e seus filhos gêmeos, Esav e Yaakov. No fim das contas, o mal-entendido foi resolvido, o que deve ter decepcionado muito Ai. Imagine acreditar que conheceu um judeu estrangeiro pela primeira vez e acabar descobrindo que ele é, na verdade, um membro do clero cristão. Mas Ai não se deixou abater. Sua comunidade em Kaifeng estava dedicada na busca por um novo rabino. Eles ofereceram ao padre um emprego com as condições de que ele deveria circuncidar e parar de comer porco. Mas o padre recusou. Em vez disso, ele voltou para casa na Itália, onde contou a todos sobre essa comunidade judaica isolada. Logo, um fluxo de visitantes da Europa começou a aparecer em Kaifeng, ansiosos para ver esses tais judeus chineses. Eles encontraram algo fascinante. Apesar de séculos de isolamento, os judeus de Kaifeng se sentiriam em casa em qualquer outra comunidade judaica do mundo. A Torá deles era idêntica. Seus serviços de oração eram parecidos. Eles mantinham kosher. Eles observavam o Shabat. Eles celebravam feriados judaicos. Eles até tinham uma mikvá e uma bela sinagoga voltada para Jerusalém, assim como todas as outras sinagogas do mundo. Porém, havia iniquidades também. Porque à medida que os judeus de Kaifeng se integravam à cultura chinesa, a cultura chinesa também se adaptou à prática judaica. Eles recitavam algumas orações em mandarim. Eles usavam incenso durante seus serviços. A sinagoga deles se parecia com qualquer outro templo chinês, com um telhado ornamentado em camadas e um canto dedicado a honrar os ancestrais. O templo da pureza e verdade era lindo, mas passou por muitas coisas. Uma inundação, um incêndio, outra inundação que dizimou 2/3 da população da cidade. A última inundação devastou a comunidade judaica. E muito em breve eles ficariam isolados mais uma vez.
Algumas décadas após a grande inundação, o imperador da China fechou as fronteiras para missionários estrangeiros. Os judeus de Kaifeng foram novamente isolados do resto do mundo. Foi o começo do fim. Sua prática religiosa começou a diminuir. Quando o rabino de Kaifeng morreu em 1810, a comunidade não o substituiu. Algumas décadas depois, outra inundação destruiu a sinagoga de uma vez por todas. Desta vez, a pequena comunidade não se reconstruiu. Eles não tinham dinheiro nem rabino. E foi isso. O fim de uma comunidade judaica outrora vibrante. Não pelas mãos do antissemitismo, mas por desastres naturais, isolamento e assimilação. A comunidade judaica de Kaifeng chegou ao fim. Ou será que não? Verdade, toda a infraestrutura se foi, assim como toda e qualquer prática religiosa. Mas uma faísca da identidade judaica permaneceu. E em algumas famílias de Kaifeng, ela nunca desapareceu. Foi um sentimento passado por gerações de que eles eram diferentes. Para Shlomo Jin, foi a sensação de que Kaifeng não era seu verdadeiro lar. Desde muito novo, quando eu estava na China, ouvia meus pais falando que éramos judeus, que iríamos retornar a Israel e nos reunir. Toda a semana, os Jin celebravam o Shabat em família. Sem sinagoga ou rabino, eles observavam o Shabat semanalmente com uma refeição festiva em família. Os Jin sabiam que eram diferentes dos seus vizinhos. Por muito, muito tempo, seus vizinhos, juntamente com o seu governo, constantemente os lembravam dessa diferença. Por séculos, a comunidade judaica se casou com chinesas de etnia Han, principalmente porque era uma comunidade pequena e não tinha muita opção. Mas independentemente de com quem casassem, os judeus de Kaifeng sempre souberam que eram judeus. Por isso foi uma facada nas costas quando a China decidiu não reconhecer o judaísmo como religião oficial. Em vez disso, eles reclassificaram os judeus como Han, a maioria étnica da China. Após o governo chinês decidir retirar o reconhecimento oficial dos judeus chineses como minoria, tudo começou a mudar. Eles não tinham mais permissão para se reunir, não tinham mais permissão para adorar, não tinham mais permissão para se identificar como diferentes de seus vizinhos. Porém, essa diferença se tornava mais clara dia após dia. Quando o pai do Sr. Jin faleceu, ele se tornou o líder da comunidade. Eu organizei e reuni os judeus de Kaifeng para manter o Sabbat. Nós celebramos juntos, você entende, né? Enquanto isso, a China estava começando a abrir as portas para o Ocidente. E judeus de todo o mundo foram a Kaifeng, buscando reacender sua comunidade judaica. O rabino Anson Leitner foi um desses judeus. Ele ficou maravilhado com o que encontrou em Kaifeng. Quando a China abriu as portas na década de 80 e as pessoas do Ocidente finalmente conseguiram chegar a Kaifeng, o que encontramos foi uma comunidade que vivia basicamente dos vestígios da identidade judaica. Então houve, por alguns indivíduos e alguns grupos, uma espécie de importação acrítica da cultura judaica askenazi para Kaifeng. Outras pessoas, incluindo nós, tentaram ser mais culturalmente sensíveis e tentar investigar o que eles costumavam fazer e ensiná-los sobre seu próprio patrimônio cultural. E de qualquer modo, pelo menos conectá-los com a cultura judaica Mizrahi, de onde seus ancestrais vieram, que foi das áreas da Pérsia, Irã e Iraque. Porém, esses esforços foram controversos, pois nem todos concordam com um ponto crucial. Os judeus de Kaifeng ainda contam como judeus? Por um lado, não há dúvida de que a comunidade histórica de Kaifeng era judaica, e que os judeus de Kaifeng de hoje são descendentes dessa comunidade. Por outro lado, a lei judaica tradicional afirma que apenas aqueles nascidos de uma mãe judia são oficialmente judeus.
No entanto, desde o início, os judeus de Kaifeng adotaram o costume chinês de manter a linhagem através do pai. Assim, as mulheres chinesas, como em outras comunidades da diáspora, adotaram as identidades judaicas dos maridos. Mas pelo que sabemos, elas não passaram por um processo de conversão rabínica. Por isso questiona-se o status judaico da comunidade atual. Para a maioria dos judeus em Kaifeng, isso não muda nada. Muitos abraçam com orgulho sua herança judaica. É sobre identidade, não prática. Mas as coisas se complicaram quando alguns judeus de Kaifeng decidiram se mudar para Israel. O Estado judeu acolhe qualquer judeu que queira viver lá. Mas de acordo com a lei israelense, os judeus de Kaifeng não são considerados judeus, a não ser que se convertam ao judaísmo. Alguns o fizeram, incluindo Shlomo Jin, mas não foi um processo agradável. O Sr. Jin não quis compartilhar muito sobre sua conversa oficial com o rabinato israelense. Ele ainda está profundamente magoado por ter sido obrigado a se converter. Afinal, ele se identificou como judeu por toda a sua vida. Ele liderou sua comunidade, organizando orações semanais e jantares de Shabat, mesmo com a proibição da observância judaica. Mas de alguma forma, ele não era judeu o suficiente para o Estado judeu. A rejeição doeu. Mas o Sr. Jin estava determinado a permanecer em Israel, ele era um judeu, e esta era a pátria judaica. Então ele passou pela conversão oficial. Hoje ele e sua família são orgulhosos cidadãos israelenses. E apesar de seus muitos problemas, eles amam seu país, profundamente. Mas e os judeus que ficaram em Kaifeng? As coisas têm sido um pouco mais difíceis para eles. Muitos abraçaram suas identidades judaicas, praticando com orgulho. Mas você nunca saberia disso olhando de fora. Porque na última década, o governo chinês tornou muito difícil ser publicamente judeu. Lembre-se, a China oficialmente reconhece apenas 5 religiões. O judaísmo não é uma delas. Isso não é especificamente por ódio aos judeus, mas pela quantidade insuficiente deles na China para tornar o reconhecimento da religião uma prioridade. Além disso, o governo chinês é, digamos, cauteloso com qualquer coisa que possa desafiar a cultura dominante chinesa. Atualmente, mesmo as religiões reconhecidas enfrentam desafios inimagináveis, o que não é um bom sinal para religiões não reconhecidas como o judaísmo. Na verdade, o governo nem sempre foi tão rigoroso em limitar a vida pública dos judeus. Por décadas, Kaifeng destacou sua história judaica. Havia placas comemorativas de locais judaicos e até mesmo um movimento para reconstruir a sinagoga como museu. Tudo isso se foi agora. O governo removeu todos os sinais de vida judaica. Ele vigia todos os judeus conhecidos e até deteve alguns dos membros mais ativos da comunidade. A China não é um país democrático, e direitos civis como liberdade de expressão ou liberdade de religião são luxos que os cidadãos comuns não têm a garantia de possuir. Com isso, os judeus de Kaifeng encaram uma luta difícil. Mas eles sobreviveram a tudo que a história lançou contra eles. Então, apesar dos desastres naturais, do isolamento, da pobreza, da fome espiritual, apesar do fato de que nem a China nem Israel os reconhecem como judeus, os judeus de Kaifeng mantêm sua identidade com orgulho. Eles se esforçam para viver vidas judaicas, e eles buscam sedentos pela conexão com Israel e o mundo, relembrando a judeus de todo o mundo sobre a natureza duradoura da memória judaica. Eles são a prova viva de que é impossível apagar uma fagulha judaica, por menor que ela pareça.